E agora nós iniciamos com a nossa parte 3 sobre o nosso estudo sobre tipos de intertextualidade. E por que não lembrar de Canção do Exílio facilitada por José Paulo Paes, onde ele dizia lá, tem sabiá, tem papá, tem maná e tem sinhá. Cá, quer dizer, lá no meu lugar é tudo de bom. Eu tenho sabiá, eu tenho papá, eu tenho maná e ainda tenho sinhá. Aqui, poxa vida, né? Que vida, que sofrência. Ainda nessa mesma temática proposta por Gonçalves Dias em Canção do Exílio, eu gostaria de compartilhar com vocês essa Canção do Exílio às Avessas por Jô Soares, onde ele coloca assim: minha dinda tem cascatas onde canta o curió, não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinda tem coqueiros da ilha de Marajó, as aves aqui gojeiam, não fazem cocoricó. O meu céu tem mais estrelas, minha várzea tem mais cores. Este bosque reduzido deve ter custado horrores. E depois de tanta planta, orquídea, fruta e cipó, não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Então aqui vocês percebem, né, novamente essa necessidade que Jô Soares tem de se remeter a essa terra natal. Na verdade, né, essa necessidade que ele tem de não voltar para a terra natal. E para a gente fechar o nosso estudo nessa temática de Gonçalves Dias, eu trouxe para vocês, né, esse canto de regresso à pátria. E eu vou colocar lá o finalzinho, né, do poema, que ele diz assim: que minha terra tem palmares onde gojeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra, ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Vocês perceberam que esse verso, eu quero tudo de lá, traz uma perspectiva, digamos assim, egoísta, né? Em relação ao eu lírico proposto por Gonçalves Dias na Canção do Exílio original. Ele diz: não permita Deus que eu morra, sim, sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Afinal de contas, ele queria tudo de lá, não é isso, queridos? E aí, a gente conclui com Carlos Drummond de Andrade, numa nova Canção do Exílio, onde ele coloca assim: que um sabiá na palmeira, longe, estas aves cantam outro canto. O céu cintila sob flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira, longe, onde é tudo belo e fantástico. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira, longe, ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico. A palmeira, o sabiá e o longe. Vocês percebem que ele traz toda a perspectiva, né? Não só lexical, todo esse arranjo vocabular, como também toda a perspectiva semântica trazida por Gonçalves Dias na Canção do Exílio original. E aqui eu queria compartilhar com vocês aquela letra da música Monte Castelo e Legião Urbana, que para quem não sabe, faz menção, né, numa relação intertextual direta com aquele texto de Coríntios 1, capítulo 1, versículos de 1 a 13, que ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, minha gente, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, ele não quer o mal, ele não sente inveja, ele se envaidece. E depois eu compartilho com vocês ainda sobre o amor, porque nunca é demais falar sobre o amor, né? Fazer dialogismos, intertextualidades com textos que nos versam sobre o amor, com aquele soneto de Camões, que diz que o amor é fogo que arde sem se ver, que é ferida que dói e não se sente, que é um contentamento descontente, que é dor que desatina sem doer. Então, qualquer menção que vocês identifiquem, né, se deparem, que nos remeta ao amor, nós temos aqui. E agora nós vamos nos situar sobre esses tipos de intertextualidade, que em especial eu queria compartilhar com vocês 3 tipos hoje. A primeira é a alusão.
Muito provavelmente você já deve ter falado, mas fulano tá fazendo alusão ao que fulano disse, ao que o fulano escreveu, não é isso? Quem nunca ouviu falar que penso, logo existo? Claro! Quando eu coloco para vocês numa afirmativa do tipo Descartes achava que como pensava existia, automaticamente, se você tem conhecimento dessa frase filosófica de penso logo existo, você percebe que eu estou fazendo, a partir de agora, uma alusão a esse trecho filosófico muito conhecido por vocês. Então, a alusão diz respeito a um tipo de intertextualidade na qual eu vou fazer uso de um elemento de um texto em outro, sem usar as palavras exatas do original. Eu poderia melhorar esse nosso conceito dizendo para vocês o seguinte, que a alusão é um tipo de intertexto que faz referência de modo explícito ou implícito a uma obra de arte, a um fato histórico ou a uma celebridade, para servir de termo de comparação e que muitas vezes pode apelar à capacidade de associação de ideias do leitor que vai ativar o seu conhecimento prévio, sem o qual não faz sentido se não puder ser alcançado. Por exemplo, vocês conhecem essa imagem? Automaticamente vocês percebem, não é, que ela faz menção, a segunda faz menção à primeira, não é isso? Quando eu coloco para vocês essa daqui, por exemplo, a esta faz menção a esta ou esta faz a esta? Gente, esta é a original. Então, a segunda imagem é que faz menção à primeira. Então, eu estou aludindo. Olha esta capa da revista Veja aqui, por exemplo. Ela faz sentido agora, não faz? Tendo em vista que eu já situei vocês sobre a imagem, a arte original. Então, perfeitamente vocês identificam, no caso, que eu estou fazendo a revista Veja e a segunda imagem estão aludindo à obra original, proposta por Michelangelo, tudo bem? Quem assistiu aqui a novela belíssima, exibida pela Rede Globo televisão? Não lembram? Não é do tempo de vocês? Tudo bem. Mas, por exemplo, quando eu trago para vocês essa imagem proposta por aquele programa Cacete Planeta, na pessoa de Buzunda, só que intitulado como Baleíssima. E agora, faz sentido? Entenderam o que é intertextualidade do tipo alusão? Tá claro para vocês? Então, por exemplo, quando eu digo esse computador, sem dúvida, é um presente de grego. Você nunca ouviu falar na expressão presente de grego? Pois bem, essa expressão ela só faz sentido para quem conhece a história da Guerra de Troia. Ou seja, presente de grego significa presente ou oferta que traz o quê? Prejuízo. E nós vamos agora para nosso segundo estudo sobre tipos de intertextualidade. Vocês já ouviram falar em paráfrase? Ou já pediram para que vocês parafraseiem um texto, uma citação, né? Ou um discurso alheio? Pois bem, a paráfrase é uma espécie de interpretação de um texto com suas próprias palavras, contanto que você mantenha um pensamento original. Ou seja, é uma intertextualidade que assinala uma semelhança entre o texto original e o texto novo, derivado, levando em conta que a diferença, se houver, não é substancial. Por quê? Porque a gente parafraseia quando a gente faz uma adaptação do texto original. Vivi, resume isso aqui que você colocou pra gente agora. Eu tô dizendo, gente, que a paráfrase é uma reprodução integral do conteúdo de um texto alheio. Você vai alterar somente as palavras, porque você vai fazer uso das suas palavras, da sua estrutura sintática. Então, por exemplo, quando você faz resumo de uma aula, quando você faz resumo de um livro, faz resumo de uma obra, resumo de uma situação, isso é parafrasear, é contar com suas próprias palavras o que houve, como aconteceu, por que aconteceu, com suas próprias palavras, mas sem mudar o quê? A ideia do texto. Eu poderia também dizer para vocês que a paráfrase ela funciona como uma explicação ou de um texto ou de parte dele, por meio, digamos assim, de uma linguagem mais longa, mais explicativa. Aliás, depende do seu estilo. Eu trouxe para vocês aqui de novo Gonçalves Dias. Aí vamos retomar só esse versinho aqui. Ele diz que minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, que as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Vivi, como é que seria a paráfrase dessa canção do exílio original por Gonçalves Dias?
Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Aí ele questiona: como era mesmo a canção do exílio? Como se ele não soubesse, né? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Então vocês percebem que Drummond se apropriou do discurso de Gonçalves Dias, mas com suas próprias palavras, trazendo à tona todo esse cenário de que, pessoal, de idealização proposto a priori por Gonçalves Dias. E hoje a gente não poderia também deixar de compartilhar com vocês o terceiro e último exemplo sobre tipo de intertextualidade, que é paródia. Acredito que essa seja muito conhecida de vocês, né? Então, a paródia é um tipo de relação intertextual que a gente se baseia num outro texto para a gente causar um efeito de humor, de crítica. Ou seja, a paródia ela se dá com inversão, porque ela tem por objetivo satirizar, contestar, ridicularizar fatos sócio-históricos que ocorrem no nosso cotidiano. Melhor exemplo de paródia. Lembra daquele programa Cacete Planeta que eu acabei de colocar para vocês agora? Então, por exemplo, lembra no início da nossa aula que eu coloquei para vocês fiz remissão, né? Alusão ao filme O Diabo Veste Prada. Quando eu coloquei para vocês aquela propaganda do Hortifruti, porque aqui a natureza é estrela, dizendo para vocês que o quiabo veste Prada. Então, isso não é só uma alusão. Isso também se dá de maneira paródica. Por quê, gente? Porque eu estou invertendo. Olha o jogo de cores, olha a troca de palavras. Então tem todo um efeito aqui, toda uma inversão. Essa inversão ela pode se dar com ou sem sátira. Então, ao invés de sátira, de crítica, pode haver o quê? Humor. De novo, claro, eu não situei você sobre Gonçalves Dias à toa hoje. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Olha como é que seria uma versão paródica de Canção do Exílio original. Minha terra tem palmares onde gojeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Isso foi proposto por Oswald de Andrade. Lembra que na versão original os passarinhos cantavam maravilhosamente bem? Aqui não. Então, para a gente fechar o nosso estudo, eu trouxe para vocês aqui um quadrozinho esquemático para a gente pensar. Então, em rápidas palavras, a paródia se dá com inversão. Entenda por inversão o que, minha gente? Inversão está para crítica, sátira, humor. E a paráfrase é uma intertextualidade que se dá sem inversão. Você faz uso de suas palavras, se remetendo ao texto alheio, mas você não vai criticar, você não vai invertê-lo, tá bom? Então, na paródia, a intertextualidade das diferenças. Na paráfrase, é a intertextualidade das semelhanças. Na paródia, o discurso ele vem em progresso. E na paráfrase não, o discurso vem em repouso, porque ele é detalhado, ele é pessoal. Na paródia, há um efeito de deslocamento. Lembram por quê, gente? Por conta do caráter crítico, satírico. Na paráfrase, há um efeito de condensação. Na paródia, há deformação do texto original. Na paráfrase, não, há um reforço. Você vai reforçar em outras palavras a mesma ideia, a essência do texto original. Na paródia, ela pode ter um caráter contestador. A paráfrase, não. Pode ter um caráter ocioso. Na paródia, a busca a fala recalcada do outro. A paráfrase não. Ele cede lugar à voz do outro. Na paródia, pode haver a negação do tema. Na paráfrase não. Vai haver a confirmação. Na paródia, pode haver o distanciamento da ideia geral, né, do texto como um todo. E a paráfrase busca você aproximar ao máximo do texto original. Então, tá aqui um resumo para vocês sobre tipos de intertextualidade. Espero que tenha contribuído. Um beijo no coração. Vivi no Enem fica por aqui hoje e façam as questões.